Bom, a questão 31 do Enem de 2019 assustou bastante gente, porque era uma trajetória helicoidal, e aí eu falei para vocês que a trajetória helicoidal não cai fórmula nenhuma, era só saber, né, que quando o ângulo é oblíquo, a trajetória é helicoidal. Só que o que ele diz aqui, pessoal, ó, é que o movimento é circular uniforme no plano XY, tá? No plano YX. Então, desculpe, no plano YZ. Então não precisava se preocupar com o fato dela ser helicoidal, porque ele acaba dizendo aqui, ó, que a velocidade angular do movimento é independente da sua velocidade inicial. Então, ele só enrolou por ser uma trajetória helicoidal, mas tu trata ela como se fosse um MCU. E aí ele diz, ó, que o dispositivo mede o tempo t para dar o número de voltas. O que é tempo para dar o número de voltas? É o período. Por isso que eu falei para vocês no vídeo que vocês têm que estar bem em MCU para estudar esse conteúdo, né? Aí olha o que ele quer. Ele quer a massa do íon e as respostas dele tem que ser a partir da carga, do campo, do número de voltas e do tempo. Tá, o que é período? Te lembra? Período é tempo sobre o número de voltas, né? Período é o tempo que tu leva para dar uma volta. Tá, mas a gente acabou de ver que o período no magnetismo é o famoso tem duas pimentas no meu quibe. Então, no lugar do período, era só botar tem duas pimentas no meu quibe. E isso vai ser igual ao tempo sobre o número de voltas. Pronto. Agora é só isolar a massa. Então, tu isola a massa, né? A carga e o campo sobem multiplicando o tempo. Então, fica a carga vezes campo vezes tempo sobre... E aí o 2π aqui desce junto com N, sobre 2π vezes N. Pronto. Tá vendo? Letra A. Então, era uma questão que assustou um pouquinho, mas na realidade era simples de resolver para quem estava tranquilo em MCU. Claro, e tinha que saber, eu tenho duas pimentas no meu quibe, né? A questão 32 do Enem é uma questão relativamente simples, mas que tem que cuidar. Já me fizeram várias perguntas sobre essa tensão, né? Olha só, tá? A rede de alta tensão gera campo magnético variável, o suficiente para induzir correntes no arame das cercas. Então, tu imagina, tá? Tu tem uma cerca, tu tem o chão, aí tu tem a cerca lá. Como é que é a cerca? São aqueles palanques, né? Para quem é das fazendas sabe que o nome é palanque. E aí tem os fios da cerca. Tá, daí aqui em cima tá passando uma rede de alta tensão, lá, os postes, né? Se for uma rede trifásica, 3 fios. Essa rede de alta tensão é tão forte, tá, que ela está induzindo, né? O que ela cria aqui? Um campo magnético ao redor dela. Esse campo magnético é variável porque a corrente é induzida. Esse campo está chegando até aqui na cerca e está induzindo corrente na cerca. Tá? Então, para minimizar o problema, deve-se fazer o aterramento dos arames da cerca. Claro, a resposta é a letra A. Porque se tu pegar essa cerca aqui e aterrar ela, toda a carga que tiver na cerca vai ser distribuída para a terra. Aí as dúvidas que podem surgir. Acrescentar um fusível de segurança na cerca. Pessoal, o fusível, ele vai, né? Para que serve o fusível? É um dispositivo de segurança. Ele corta quando a corrente for excessiva. Então, a presença do fusível não vai impedir que tenha corrente na cerca. O que ele vai fazer é, se a corrente ficar muito grande, ele vai romper o circuito, mas vai continuar dando choque se a corrente for pequena. Então, não tem nada a ver. Aí, ó, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Isso é impossível, né? Tu aterra a rede de alta tensão, sim, e daí as pessoas não vão ter mais eletricidade? Qual é o objetivo dessa rede aqui? É transportar energia para as cidades, para as casas, né? Então, se tu aterrar a rede de alta tensão, ela para de transportar energia e aí não tem por que ter a rede de alta tensão. É uma solução inviável. Ó, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. A rede de alta tensão já tem fusível de segurança. Isso não vai impedir que pequenas correntes sejam induzidas na cerca. A dúvida muito é a letra E, tá? Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Muita gente pede da letra E. Não adianta nada, né, pessoal? Porque se tu encapar a rede de alta tensão, o encapamento desse fio evita
que uma pessoa que encostar na rede de alta tensão tome choque, só que o campo magnético vai continuar agindo, né? O encapamento, ele não isola o magnetismo, aliás, não tem como tu isolar o campo magnético. Ao redor de um fio sempre vai ter campo magnético, não interessa se esse fio está isolado ou não. Então, esse campo magnético produzido nos fios, mesmo encapados, vão continuar agindo na cerca e a cerca vai continuar dando choque. Por isso que a única solução para esse caso é aterrar os fios da cerca. Beleza? E a questão 20 da URGS desse ano, vocês vão ver ela várias vezes, tá? É uma questão recorrente, vocês vão ver depois aí nos complementares que ela vai aparecer de novo várias vezes, de várias maneiras diferentes. Eles adoram juntar campo elétrico com campo magnético, tá? Só que o campo não faz nada. O que faz é a força produzida pelo campo. Então, olha só. Para que uma carga positiva, movendo-se paralelamente ao eixo Z, atravesse a região sem sofrer desvio de sua trajetória, o módulo da velocidade deve ser igual a e o sentido do seu movimento deve ser A. Então vai ser sempre assim, vai ser sempre a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que ali nos complementares vai ter essa mesma questão, só que a carga vai ser negativa, vai ser um elétron, tá? Mas a ideia é sempre a mesma, é uma carga dentro de dois campos que não sofre desvio, tá? A solução algébrica é sempre a mesma. Quando tu colocar uma carga dentro de dois campos, ela vai sofrer duas forças, a magnética e a elétrica. Para ela não sofrer desvio, a força resultante vale zero. Sempre que falar não sofre desvio, a força resultante vale zero. Então a solução desse tipo de questão é sempre igual. A força magnética tem que ser igual à força elétrica, claro, em módulo, né? Porque elas vão ter sentidos opostos para que uma anule a outra. Qual é a fórmula da força magnética? Bem-vindo, querido Seno. Daí aqui surge uma confusão, tá? Essa confusão eu vejo muito em plantão. Tá, qual é a fórmula da força elétrica? Ah, a força elétrica é KQQ sobre D ao quadrado. Mas aqui não adianta usar isso, pessoal. Por quê? Porque esses campos, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético, vão ser campos uniformes. Te lembra em eletricidade, né? A única fórmula que tu pode usar do campo uniforme é F sobre Qzinho. A carga de prova. Então, na realidade, a força vai ser E vezes o Qzinho, vai ser o campo elétrico vezes a carga de prova. Essa vai ser sempre a fórmula que tu vai usar nesse tipo de questão. Não adianta tu usar KQzão, porque tu não tem o valor da carga geradora. Ele já te dá direto o valor do campo. Então, força elétrica é E vezes Qzinho. Ó, eu posso cancelar os Qzinhos, tá? E aí o que acontece? Ó? A velocidade vai ser sempre perpendicular ao campo magnético, então o seno vai valer 1. Então se tu isola a velocidade, ó, o que é a velocidade? O B passa dividindo, a velocidade é o E dividido pelo B, tá? Vai sempre sobrar essas três grandezas. Vai sempre sobrar o B, o V e o E. Em alguns problemas eles pedem o valor do E, aí o E vai ser B vezes V. Em alguns problemas eles pedem o valor do B, aí o B vai ser E sobre V. E nesse caso ele pediu o módulo da velocidade. Então o módulo da velocidade é o elétrico dividido pelo magnético. Tá, então tu vê que, né, só com isso tu já ficou entre duas. Tá, e agora tu vai ter que ir para a regra da mão direita. Aí, aqui pelo vídeo é difícil eu fazer, né? Eu vou te explicar aqui só como posicionar a mão. Tá, a carga positiva está movendo paralelo ao eixo Z. Então a carga positiva está aqui assim no meio e ela está se movendo no eixo Z. O que é o eixo Z? Entrando ou saindo, né? É esse eixo aqui, certo? Que eu represento por X ou por bola. Então vamos lá. Quando surgem essas questões, começa a dar umas dúvidas, começa a dar uns tilt na cabeça, né? Ah, como é que eu faço a força elétrica? Eu tenho que fazer regra da mão direita? Não, né, pessoal? O que a gente aprendeu? Campo elétrico. Cargas positivas sempre se movimentarão a favor do campo. Cargas negativas sempre se movimentarão contra o campo. Então, se esse campo elétrico é para a direita, a carga positiva vai andar para a direita. Então eu já sei que a força elétrica está junto com o campo elétrico, porque a carga é positiva. Tá, então, se a força elétrica é para a direita, é claro que a força magnética tem que ser para a esquerda, porque uma tem que anular a outra. Então olha o que eu sei agora. Que o campo é para cima e a força magnética é para a esquerda, certo? Tá, e aí agora eu vou conseguir saber se essa carga tem que estar entrando ou tem que estar saindo. Então,
Os dedos da mão são o campo, posiciona os dedos para cima. A palma da mão é a força magnética, porque a carga é positiva. Se tu colocar a palma da mão para o lado da força com os dedos para cima, tu vai ver que o teu dedão fica saindo. Então, a velocidade desse próton tem que ser uma velocidade saindo. O que é uma velocidade saindo? É a favor do eixo Z, tá vendo? Porque o eixo Z ele é mostrado aqui como o eixo saindo da folha. Então, é letra C a resposta, tem que estar no sentido mais Z, porque saindo é mais Z. Vocês vão encontrar essa questão várias vezes aí no livro, tá? Só que cada vez ela vai ser de um jeito diferente. Espero que tenha dado tudo certo. Qualquer dúvida, me manda o WhatsApp aí. Valeu, beijo.